Calma, Douglas o quê, vagabunda? Fake. Eu sou o quê de fake? Fala pra mim. Sou o que de fake? Conta tudo. Vai, abre Vamos logo. começar. A Isa tá desesperada lá. Tá me ouvindo? Tá de boa porque eu bati. A Isa tá desesperada. Ai, tô com Tem que vergonha. bater palma. Eu sabia que você ia estar com vergonha. Ai, sei lá, tô bêbado. Ele tá bêbado, nunca são tô pessoas bêbado. que ele não conhece e ele trouxe o boy. Amigo. Não, o golpinho não é meu boy ainda. Ainda. É test drive? É tipo, tô saindo pra andar? Não é golpinho? Você é golpinho? Depois você conversa com ele sobre. Não, ele sabe que é golpinho. Aqui é só esquenta, depois tem Depois tem a DR, né? Depois tem Chique muita animado. DR, né? Não é vida, pra um sábado de manhã, que delícia! Não, a gente teve DR a Eu amo noite uma tortura toda. psicológica. Vocês tiveram DR, não Aham. Assim, é só golpinho. Olha, eu já me imagino a DR que você sendo golpinho, tendo DR. Ai, pelo amor de Deus. Ó. Se ele tá dizendo. Não, ontem esse aqui... Cadê a Cristina? Onde que ela entra? Esse aqui, Pode entrar, esse aqui Cristina. bêbado falando comigo assim, não briga comigo. Aí eu, mas eu não tô brigando. Não, ele bêbado, não briga comigo. Eu falei, mas não tô brigando com você. Exato, você nem briga comigo. Eu falei, não, então você decide. Teve uma hora... Aí ele vai amarrar o cabelo. Teve uma Aí tu não hora- vai aguentar, teve uma viado. hora que ela tava Para de de ser assim. franja. Você lembra disso? Sim. Ela de franja, aí a sua amiga tava um pouco safadinha, né? Ela tá. Ele virou e falou assim, ele beija a mulher. Aí ela vem ela assim, ó, com o rabão. Aí eu, então vamos lá, vamos dançar. E pronto, a garota da franja, a Rihanna. Meu Deus. Vamos lá. É isso. Eu vou bater palma. 3, 2... Oi, pessoal. Não é automático. Não é. Palma, espera. Porque senão não dá pra cortar. Oi, pessoal. Bem-vindo ao Esquenta de DR. Eu sou o Doug. Eu sou o Luca. E no programa de hoje a gente vai falar, a gente vai rezar. Ai, olha, já era. Isa, corta. Corta, pelo amor de Deus. De novo, mais uma vez. O que foi? O que houve? Não sei também. Então se não foi, por que você pediu pra ela cortar? Sei lá, vamos de novo. Que maluco, cara. Ai, muitos estímulos hoje. Então vai lá. Moça, Quer pode virar de famosa. Quer que eu abra? Eu acho que Abre. Relaxa, deixa Então vai. comigo. Deixa comigo, então. Tá tudo certo, Calma. viado. Ai, que você é famoso. Viara! Você é famoso. Vamos fazer uma oração agora. Vai. É isso, Já, foi. vai, já perdemos 6 minutos. E aí, pessoal, bem-vindos ao Esquenta de DR. Eu sou o Luca. E eu sou o Doug. Hoje a gente tá com um casal e a gente quis trazer uma temática diferente. A gente tá trazendo algumas temáticas diferentes a alguns episódios, onde a gente foca muito mais em relações e aprendizados focados em um tema. E hoje é um tema relativamente polêmico e essa frase é quase uma autocrítica, porque eu quis trazer muito esse tema porque eu não sigo esse tema. Não segue. E eu queria muito que hoje eu aprendesse sobre esse tema e sobre a importância desse tema. E o tema é planejamento financeiro nas relações de casal. Ou seja, hoje é uma escola, não só pra vocês, mas pra ele também. Sim, então eu trouxe aqui 2 convidados incríveis. O pilar desse casal, que foi a pessoa que eu conheci por meio dos musicais, da vida, do mundo. Inclusive, do mundo. Inclusive, chamei ele pra fazer um vídeo pra mim do meu merchan e a gente tá pra marcar. Isso foi em 2023. Cobrou ao vivo, amigo. Na cara Cobrou ao dura, vivo. descarado. Não poderá Viado, dizer tudo não. assim. Olha, você não pode dar intimidade pra viado. Não. É o Lau e o Bruno. Sejam bem-vindos. Obrigado, meninos. Obrigado pelo convite Bem-vindos. mesmo. Confesso que hoje é um assunto que a gente tava debatendo muito. Aham. Que o Esquenta de DR, ele acabou se transformando ao longo dos episódios. No começo era uma diversão, vamos fazer um rolê. Aí depois a gente começou a pesar o clima vamos falar sobre homofobia, gordofobia. Meu Porque Deus. no fim a gente levou pra levar informação. Virou O um papo episódio, cabeça, assim, sabe? virou uma forma de comunicação pra quem tá em casa. E aí ele falou assim, cara, eu quero levar pessoas que falem sobre planejamento financeiro. Não, na verdade eu queria te trazer. Começando com toda a licença, tá? Claro. Mas começando, eu queria trazer ele. E porque eu vou querer que vocês se apresentem, mas ele é super plural e aí super combina comigo. Eu adoro ver seus conteúdos. Falei, vamos dar um jeito. Aí nisso, conversando sobre o tema, ele falou, cara, meu marido é do mercado financeiro. Acho que seria um tema muito legal. Match. E aí foi isso. Foda. Então se apresentem pra gente. Por favor. Você primeiro?
Bruno, educador financeiro há 10 anos, dono da Equilibrice, Escola de Educação Financeira e Empreendedorismo. Trabalho hoje com uma equipe bem grande de profissionais na área jurídica, psicológica e financeira, obviamente. Psicológica? É porque Calma, a que você vai gente entender, trabalha calma. Com que legal. certeza, essa é a parte que vai... É porque a gente não trabalha só com finanças de planilha. Não é nada do que bem as pessoas acham que é. A nossa empresa ela trabalha com TFI, Terapia Financeira Integrativa. Não é somente a área financeira, é a área psicológica, a área jurídica. Então a gente atua no mercado aí há 8 anos, né? Eu como educador financeiro há 10 anos. Principalmente para mulheres, 95% da carteira da Equilibrice hoje são mulheres e gays. Caraca. Os homens héteros são geralmente marido das nossas alunas. Tipo, que vem também. Que vieram, se Deixa adaptaram eu à adivinhar, linguagem. eles acham que sabem tudo, né? Então eles não precisam. Só que eles descobrem que eles não sabem tudo. Não, vamos generalizar também. Vamos sim. Machos todos, brincadeira. Não podemos falar isso, né? Senão a gente vai ser cancelado antes de lançar. Mas tudo bem. Inclusive, enfim, Mas vamos apresentar, deixa- né? Terminou, meu amor? Desculpa. Terminei. Bem-vindo, amigo. Interrompeu, bem-vindo. cara, gente. Tá um negócio doido aqui. Eu amo essa sintonia ao vivo, que você fala o que você quiser e dane-se. Eu tenho que lembrar que não pode falar palavrão, né? Porque às vezes eu solto um, tá? Pode sim. Pode ser. Beleza, gente. Bom, eu sou o Lau Deilson, na verdade. Meu nome não é Lau, tá? Desculpa. Mas todo mundo me Seu chama de nome Lau. não é Lau. Não, claro que não. Não. Amigo não é, né? Descobri Lau isso da pior Deilson. forma possível. Vim de família nordestina, né? Obviamente tinha que ser o nome Welson. Enfim, meu nome é Lau. Não é Lau Deilson, mas me chamo de Lau. Nós somos casados, na verdade, há 8 anos. Vamos fazer 8 anos agora em abril. Eu trabalho com 2 empregos, porque eu sou tipo Júlio. Ai, gente, é maravilhoso. Eu trabalho oficialmente com turismo de luxo já e concierge há quase 10 anos agora. Na verdade, vou fazer 10 anos. Ai, que legal. Vou fazer 10 anos agora. E sou influenciador digital também. E o meu foco com a influência digital, na verdade, é justamente isso. É falar pro nosso público, pra nossa comunidade, sabe? Eu passei por um processo muito difícil de aceitação, porque eu venho de igreja de criação evangélica e tal, enfim. E aí, depois que eu me saí deste armário, obviamente a gente não volta nunca mais, eu me dei conta de que eu precisava também ajudar outras pessoas. Eu sou formado em jornalismo, então comunicação é tipo a minha vida, e eu descobri que eu posso me comunicar pra melhorar a vida dessas pessoas, sabe? Trazer pra elas um pouco de luz, de amor, de mostrar que existe vida lá fora. Sabe qual é a música da Glória Groove ali? Aquela música dela? Sobrevivi, por exemplo? E aí, esse é meu intuito de vida, é trazer pra essas pessoas a luz. Então eu escrevi um livro, inclusive, chama Faça Acontecer. E nesse livro eu falo justamente sobre isso pra essas pessoas. O quanto a gente precisa entender que na vida a gente planeja, a gente precisa realizar, mas acima de tudo a gente precisa comemorar quem nós somos. Porque é muito disso, a gente passa uma vida inteira correndo atrás das coisas, e quando a gente consegue, a gente não comemora. A gente termina só mais A gente alguma acaba coisa. querendo mais, né? Exatamente, e a gente nunca chega nesse objetivo. Então é muito importante que nós, como comunidade, por assim dizer, a gente se fortaleça e entenda que dentro da comunidade a gente tem talentos pra tudo, né? Legal. E pessoas que podem ajudar a gente nos mais diversos segmentos do mundo. Exatamente. Legal. Amigo, eu queria começar esse bate-papo explicando para o pessoal de casa e também pra gente o que é um educador financeiro. O educador financeiro, ele é o profissional que vai te ajudar a organizar a sua vida financeira, porém, fora do que a gente vê aí, por exemplo, nas redes sociais. Planilha, É customizado? fórmulas são customizadas. Dentro da Equilibrice existe a personalização. Então, cada caso é um caso e ele é tratado de forma individual. Mas quando você fala cada caso é um caso, uma pessoa chega com um problema específico, porque assim, você falou um pouco da junção do financeiro com a terapia, normalmente quando a pessoa procura terapia é por um motivo. Existe um gatilho, Chegou né? àquele lugar, então um luto ou um limite que você chega. No caso de você, seu e da Equilibrice, a pessoa chega também com uma um dívida. propósito, um propósito específico. Dentro do meu trabalho hoje, eu vou falar pelo meu trabalho dentro da área financeira. Existem 2 perfis de profissionais. Os profissionais que você vai ter um modelo mais engessado, planilha, sistemas e afins. Existe o meu trabalho que trabalha a parte comportamental. Então, quando você chega com um problema financeiro, ele não é financeiro. Ele é alguma coisa bem mais profunda. E, como eu gosto de brincar, eu gosto de cavocar o problema dos outros. Fofoqueiro. Só que a grande questão... E é super fofoqueiro, fico passado. E assim... Claro, ele chega com você falando cases. Eu quero... Não é fofoca, Não, é cases. Exatamente. Exato. E eu quero trabalhar com a pessoa a raiz da situação. Não somente entregar uma solução pra ela, que ela vai fazer uma receita de bolo e ela vai embora e vai conseguir resolver, porque E ela aí não vai. que entra a parte terapêutica?
entra a parte terapêutica. Porque não é sobre, você tem uma dívida? Vem cá. Vamos resolver. Vamos parcelar em 12. A gente tem que... A gente, ó, já tô achando que Nitidamente tem Mas- dívida também. De repente você ganhou 2 novos clientes aqui, tu não tá sabendo. Ai, Gente, talvez, hein? Talvez, hein? A ideia é entender o cenário, talvez. A minha ideia é dar ideia, tá? E talvez entender a causa, a raiz do Sim. problema. Que é, olha, você não tem um caixinha, você gasta mais do que você ganha. E qual que é o cerne da questão? É isso, mais ou menos? É só que quando as pessoas chegavam... No primeiro ano da Eclipse, eu trabalhava nesse formato. As pessoas chegavam, uma das minhas formações é auditoria financeira, então eu sou auditor por formação. E eu começava a olhar para aquilo e falava assim, cara, não é passando uma planilha para essa pessoa que ela vai resolver o problema. Isso aqui é um saco. Porque a gente trabalhar com a parte financeira não é a coisa mais difícil do mundo. Mas é um saco. Eu acho que uma pressão social até. É uma pressão social. Sim. É uma pressão de idade. Uhum. Você chega até certo patamar, você já tem que ter conquistado tal coisa. Só que aí você não tem condições, aí você se endivida. Mas por trás do endividamento tem um fator social, então a gente tem que trabalhar o social. Só uma questão, uma coisa sobre isso que você falou, sobre o que é o fator social. É muito louco, porque de fato é um fator social, mas nós brasileiros não aprendemos a lidar com isso. Porque pensa o seguinte, quando você vê numa novela, o rico sempre é o grande vilão. Num filme, o rico é sempre Sim. o grande vilão. Então, a gente é meio que ensinado de algumas formas de que ter dinheiro é ruim, exato. Então a gente tem que, a vida inteira, pensar que pra eu ser humilde, eu tenho que ser pobre. E são duas coisas distintas, né? Humildade não tem nada a ver com relação com o que você tem na conta hoje. Tipo, olha a gente super humilde, tem mais de 50 milhões na conta hoje. Quer dizer, entende? 50 milhões de boletos. Você tem 50 milhões, né? Porque eu acho que já tripliquei E ao contrário, isso. a gente não é humilde e... Exatamente, tá vendo? Brincadeira. Então é muito louco isso, porque A é gente real, né? não é humilde, o meu Nubank tá roxo, não é do logo. Entendeu? Mas é justamente isso. Então, a gente também vive na sociedade que o tempo inteiro tá jogando isso na gente, ali, e você vai criando essa barreira com relação ao dinheiro, né? Que é muito difícil do trabalho de quebrar. Não, e uma cobrança, né? O ponto que você colocou, Bruno, é muito sobre a idade. 30 anos você tem que estar casado, você tem que ter seu carro, seu apartamento, tem que ter uma... E muito mais do que essas conquistas, eu acho que o que você também falou, a gente sequer é ensinado sobre isso. Exato. Você faz 18 anos, você tem o Exato. primeiro boleto pra pagar. Gente, o que é boleto? Pera, Exato. 18 eu tô generalizando. Mas sabe assim, de tipo, entra-se um boleto, entra-se uma dívida, e aí fala, é isso, a sua vida a partir de agora é essa. Aí você faz. Como? E eu tava aprendendo mitocôndria. Exato. Tá entendendo? Exato. Tava aprendendo aritmética, que eu nunca usei aquela merda pra Tá absolutamente entendendo? nada, mas é isso. E aí, quando a gente começa a trabalhar com educação financeira, eu olhava para esse modelo e falava assim, mas eu não gosto disso. E eu acho que a pessoa não vai aprender, porque eu venho antes de um endividamento de 72 mil reais. Em 3 meses, com cartão de crédito. Saindo, balada, ganhava muito bem, achava que era o dono do mundo. O que aconteceu? Só que a questão é um ciclo vicioso. Então você trabalha para pagar boleto, gera boleto, faz e etc. Mas, gente, isso não é vida. E eu, hoje, as ferramentas que eu uso dentro da Eclipse, elas foram construídas a partir da minha vivência. Porém, pode ser que ela não sirva para você. Então eu pensava nisso. Para mim, trabalhar com educação financeira primeiro, eu preciso entender sobre você. Então, dentro do modelo de consultoria, não tem nada engessado. E aí que tudo muito vem a aberto. personalização, né? Cada Exato. um tem E uma aí vem a realidade. personalização. né? E infelizmente, quando chega um cliente pra gente hoje, uma cliente ou um cliente, que quer algo personalizado com ferramenta, eu posso te dar o ferramental. Mas daqui 1 mês você vai pedir pra voltar para o modelo anterior. Porque você não vai se adequar. Igual dieta, né? Exatamente. Você tava falando do personalizado e tudo mais, eu acho que é muito isso. Tudo que a gente tem medo e a gente almeja um lugar... Porque, por exemplo, quando você faz uma faculdade, você almeja se formar. Sim. Você sabe que concluindo você vai se formar. Quando você começa tanto uma questão financeira quanto talvez uma dieta, você não sabe para onde você vai chegar. E isso por vivência minha. Tudo que eu não sei onde eu vou chegar é muito assustador. É muito assustador. E a real, fazendo essa analogia com dieta, é muito sobre assim, o quanto você consegue ser real ali. Porque é aquilo, beleza, eu sei que eu gasto muito com balada, eu sei que eu gasto muito com, sei lá, Spice Girls. Todo episódio tem o quê? Spice Girls aqui. Eu te faço uma pergunta. Você acha que isso é gasto ou que é investimento? Esse é o ponto.
Por exemplo, Mas e quando você engana balada- você mesmo sobre gasto e investimento? Mas eu eu- acho que isso é uma pegada muito Mas forte. peraí, vamos trazer. Termina, que eu tenho colocar outro. muito Vou aço. substituir terminar. Por exemplo, Spice Girls, por exemplo, pra mim é um prazer e é um investimento. Porque hoje eu compro um single de R$300 que daqui a um tempo vira R$1.500. Se um dia eu quiser vender, tá ali. Bonitinho, tem o público e tal. Aí vem a parte do rolê, da balada, por exemplo. Qual que é o investimento? Aí entra a parte psicológica. Por exemplo, lazer. lazer. O lazer pra mim, eu chego eu trabalho muito. Muito. Segunda a sexta eu tô ali, ó. Na labuta. Chega numa sexta, pra mim, tomar um drink, ir pra um rolê. Despressurizar. Esse E ele é o ponto. tipo de pessoa que, se isso não acontece, o final de semana não existiu. Não existiu. Sim. Eu Sabe? posso ficar na minha casa, assistindo série, sei lá. E aí, geralmente, as pessoas falam, eu descansei. Pra mim, o meu desligar É sobre apocalíptico. aproveitar o É o tempo quase que eu PT. tenho. É o apocalíptico. E isso é muito doido, porque assim, é um investimento? Pra mim, muitas pessoas diriam que não. Mas pra mim, é um investimento em saúde mental. Porque se eu não sentir que eu Saiu da rotina. saí da rotina, perfeito. Que eu desliguei, vai. Não, eu vou me cobrar na outra semana, vai acumular para outra semana. Então, são investimentos em diferentes momentos, né? Acho que Spice Girls é um investimento financeiro e a parte do meu lazer, que eu acabo gastando com drink, com, sei lá. Mas pra você, por que você trouxe essa coisa do investimento e gasto? Porque as pessoas têm uma percepção, no meu ponto de vista, como educador, muito errada sobre gasto e investimento. As pessoas acham que investimento é o quê? Aplicação financeira. E não é. Porque se você hoje sai para tomar um drink de uma semana inteira de trabalho e você vê valor naquilo, a gente vai falar que é um investimento. Porque isso vai fazer você despressurizar, voltar e trabalhar melhor. Quando se torna um gasto? Quando você percebe que tomar o drink está levando toda a sua parte financeira embora e te gerando outros problemas depois. Isso é uma percepção que às vezes as pessoas não têm. Então a gente sempre fala dentro da Eclipse, gasto é tudo aquilo que você coloca seu tempo, seu dinheiro, sua dedicação, não te traz retorno nenhum. Investimento é tudo aquilo que você coloca seu tempo, seu dinheiro, sua dedicação e você vê um retorno em cima daquilo. E não necessariamente o retorno financeiro. E não, não, claro. necessariamente o retorno financeiro. Então a questão, a casa própria, o carro, a viagem. Mas quem paga a conta? Sim. Porque senão você entra dentro de um sistema. E um sistema que foi moldado para falir. E a gente está vendo isso hoje na economia. Sim. Então as pessoas elas perdem a percepção de valor real. E isso gera vários problemas depois. Mas vou te fazer uma provocação. E se... E aí, minha terapeuta briga muito comigo quando eu falo assim, mas e se eu inventar o meu motivo? Porque Você é vai meu descobrir motivo. lá na frente esse motivo. Não, Aí então, que tá a questão. mas por exemplo É que assim... nada é inventado. Não, então, Se eu você tá inventei inventando, que... é um motivo. Exato. E aí tem a questão sempre do fator psicológico, porque é muito louco de pensar assim. A gente, neste momento, não está entendendo e não está vendo nitidamente por que eu pensei naquilo. Mas quando você começa a fazer a pegada da regressão, Lu, tipo, você vai lá atrás, você vai entender. Tem um gatilhozinho fator. aqui, tem um fator aqui. Sabe? É muito louco de você pensar. Então, por exemplo, uma pessoa que, na vida adulta, ela compra 4, 5, 6, 7, 8 peças exatamente iguais, porque provavelmente em algum momento da infância ela queria muito aquela peça, mas ela não pôde comprar. Ou porque foi negado pelo pai, ou porque foi negado pela mãe, enfim, porque não tinha condição financeira. No primeiro momento em que ela tem condição de comprar, ela vai comprar até satisfazer aquele buraco A gente parte que ela tem. do pressuposto de sobrevivência. É muito difícil você virar para uma pessoa e falar assim, guarde dinheiro. Mas ela tem outras prioridades para ela resolver hoje. Como que ela guarda Ela dinheiro, precisa por exemplo? resolver aquela situação primeiro. Porque mesmo que ela pegasse esse valor e fizesse uma aplicação financeira, ela não ia ter retorno. É mais ou Então, menos isso. é uma questão de autoconhecimento. Dentro da Equilíbrio eu falo muito isso. Você precisa se conhecer como pessoa primeiro. E no meio do caminho você vai errar muito. Em qualquer coisa. Sim. Não tem garantia. É um exercício. É um exercício. E como todo exercício, primeiro você erra. Você faz, você erra, você faz mais, você erra menos. Mas errar faz parte do processo. E se você começa a fazer uma regressão na vida financeira de uma pessoa, você começa a perceber que as escolhas não foram ruins, mas elas foram feitas no momento errado. Porque ela tinha outras prioridades, mas por não se conhecer, infelizmente ela passou pelo processo. E não tem como pular o processo. E eu tenho assim, pra falar um pouquinho sobre relacionamento, né?
vocês são casados há 8 anos. E. assim, ó. É que numa vida de gay, 8 anos é tipo 46, tá ligado? Exatamente. Boletos, ó. E aí eu queria saber um pouquinho sobre como é a educação financeira aplicada no relacionamento de vocês. Porque assim, casa de ferreiro, espeto de pau? Não. Ou existe muita aplicação do que vocês colocam lá e personalizado voltado E vem pro dos casal? dois. Como é essa conexão? Porque ele é do mercado financeiro há mais de 10 E anos. você não é? E você entrou nisso. Como que A foi gente quer isso? saber como como é essa casal? relação. Cara, eu conto, posso contar? Pode. Eu falo ou você Fica à fala? vontade. Eu falo, é porque assim, na verdade, eu sempre falo muito isso, às vezes as pessoas acham que é tipo puxar o saco do meu próprio marido, mas não é sobre isso. Eu E tenho. se não for pra puxar o saco do A marido, vai carinha- puxar de gente, quem? Não, a carinha assim, ó, bonitinha. Assim, Se não for pra puxar o saco do marido, vai puxar de quem? É isso? Porque é muito isso, né? Tipo, a minha vida se divide minha vida financeira, obviamente, se divide em duas, antes do Bruno e depois do Bruno. É real. Surreal mesmo. Equilibre-se. Exatamente. E eu falo isso Bom. sem nenhum medo, tipo, sem nenhum pudor, porque assim, bom, gente, eu sou de peixes, né? Meu signo é peixes, sol e lua em peixes. Então você imagina, viajar, né? Voado pra caralho. Então, tipo, eu vou muito longe. Exatamente. E aí, tipo assim, eu me lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos eu já trabalhava, mas eu tinha bons empregos mesmo. Tipo, na minha época, eu me lembro que eu tava terminando o ensino médio, eu já ganhava 4 salários que os meus colegas estavam começando a vida. Caramba, legal. Sim, só que eu nunca tive nenhum tipo de controle financeiro, justamente por conta de que vinha de uma família religiosa em que o dinheiro 10%. não é nem só sobre 10%, amigo, porque era a única coisa que eu guardava do dinheiro, sabe? Porque era o 10% que eu aprendi, mas tipo assim, não pode ter dinheiro. Ter dinheiro não é legal, ter dinheiro é do mal. São você bens vai... materiais. Exatamente, você vai pro inferno lá. E aí, então, tipo, eu cheguei a ser... Não como 76 mil reais foi muito. Não cheguei a esse nível de endividamento, obviamente. Mas chegou uma época da minha vida, por exemplo, que eu não conseguia... Ô, tadinho. Gatilhos. É que você Nossa, tem... que gatilho. Vocês falando... Gatilhozão. Já vocês falando Vocês têm o cartão 76... da Casas Bahia. Você falando 76 mil de dívida, eu tô tipo... 76 é planejado. Não, mas eu Olha, paguei essa já. Verdade, Essa aí pô. eu já paguei. Essa Desculpa, tá ok mas foi aqui, ó. gatilho. Nossa, Continue, por desculpa, favor. gente. A gente conta depois. O cara que deveria falar sobre saúde mental. A gente falando conta sobre depois gatilho. pra vocês. Doença mental, A gente conta pra vocês depois então. o nosso... Quando eu conheci o Bruno, eu tinha dívidas, obviamente, não chegava a esse valor. Mas, por exemplo, eu já não tinha mais possibilidade de ter um cartão de crédito por conta de nome sujo e tal. Não era só 36 mil, mas ok, de novo, era um valor bem até alto. E a gente começou justamente, a primeira coisa que a gente fez, que ele me ensinou, foi organizar a casa. Eu acho que é muito legal, principalmente eu falo muito isso pra ele, no trabalho que equilíbrio se faz não adianta eu querer que você invista 50 mil reais quando você tem 45 mil de dívidas. É óbvio que não vai dar. O que dá pra você fazer hoje? Qual é a possibilidade, sabe? Tipo, sei lá, eu gosto muito de chocolate importado, então hoje eu vou comer só um chocolate importado e vou uma vez por mês comprar um chocolate importado. Então eu vou reduzir o custo onde eu consigo fazer. Então eu consegui... literalmente pegar todos os exemplos que a gente conversou muito sobre sentar, desenhar, entender e botar em prática isso hoje. Tipo, hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho dívidas, 0 dívidas. Meu nome voltou a ser limpo de novo. E eu... Score lá em cima, amigo? Lá em cima, amigo. Bom. Hoje em dia eu fico até com medo, porque às vezes eu passo só na porta. Porque, gente, Eles te aprovam, né? Porque tem essa Sim, parte. Renner. ainda. É literalmente isso, né? Quer fazer um cartão da loja? Não, pelo Não amor de posso, Deus. Não, mas só tenta. Não quero tentar. Você vai conseguir, É moça. isso, é tipo isso. Então eu acho O que nosso caso é o contrário. A gente fala, moça, você pode tentar o quanto você quiser. Não, me passa o CPF. Tá bom, anota aí. Ai, não aprovou. Não, ela começa a digitar, você fala assim, nossa, tá ficando sujo. Cara, e sabe o que é louco também? Que eu acho que uma coisa que a gente sempre teve. A gente tem. Por isso que eu coloquei no Forms que você mandou, a gente não tem assunto tabu pra gente, sem brincadeira. Nós estamos há 8 anos juntos e a gente sempre falou de tudo. Nunca teve esse problema. Eu morei antes, eu morei sozinho antes, 1 ano e meio antes de conhecer ele e da gente morar junto e depois casar. E eu me lembro que, desde o primeiro momento, a gente sempre falou sobre dinheiro, né? Nunca foi tipo um tabu pra gente. Divisão de contas, por exemplo, sabe? Hoje tá apertado pra todo mundo, então a gente não vai sair, vamos comprar pipoca e comer em casa. E eu me lembro, claro que ele não vai lembrar disso, obviamente, mas eu me lembro muito bem que ele ia pra casa só segunda, quarta e sexta, dia do lixo, né? Os outros dias ele não ia, né? Porque morava com a mãe dele e tal. Mas era engraçado, porque quando ele ia passar, e aí intercalava um final de semana comigo e um final de semana com a mãe. Quando ele ia, no final de semana que ele ia ficar em casa, ele sempre trazia coisas do mercado. Sabe a questão da consciência financeira? Tipo, porra, o cara mora sozinho. Por que a gente vai pedir um... Primeiro, por que a gente vai pedir um delivery? Segundo, eu vou levar porque eu tô consumindo da casa dele. Exatamente. Sabe, era uma E terceiro, vira um momento, né? Eu acho que isso é uma das Vamos coisas... cozinhar, vamos... É, eu acho que exato. super legal. Então, tipo, sempre foi um assunto muito natural pra gente falar sobre. Nunca foi um tabu. Tipo, nunca na vida.
Tanto Mas é que... porque você também já veio com esse pensamento ou você criou dentro do Eu queria saber relacionamento? isso, assim, era tão natural pra você que ele entrou numa simbiose ou as mentalidades de vocês se encontraram no E aí momento certo? ele transformou, porque eu imagino que em algum momento você teve a virada, porque talvez, né, Que foi o da lá 76 nos mil. 75 mil. Ah. É 75? Vocês estão aumentando. 72 já foi 75. Ah, 72! Vai acabar o programa 99. Gente, não, é milhão os e juros meio. do mercado, pessoal! Ó, Funciona 30 minutos de assim. programa significa meia hora. É isso, funciona assim. Quando ele foi pra tua vida, né? Quando vocês tiveram ali os primeiros contatos, ele já trouxe essa bagagem de conhecimento mesmo, sabedoria financeira, vamos chamar assim. Consciência financeira, ele consciência chamou. financeira, Ah, obrigado. legal. Ou foi uma questão que você ajudou a construir, ou você construiu durante um relacionamento? É tão natural pra você que se tornou natural pra ele? Isso me instiga. Eu acredito no nosso caso foi muito natural. Nada foi imposto e nada foi falado. Mas eu acho que quando você começa a conviver, é aquela história que a gente fala, né? Você é a média das pessoas com as quais você se relaciona. Sim. Então fala assim, 5 pessoas. Não, a pessoa está do seu lado. Você copia. Tem pessoas que são extremamente parecidas. E não são de sangue, né? Não é geneticamente da mesma família. Mas Não elas sei do que tornam você tá falando. iguais. E aí, no nosso dia a dia, a gente começou a falar sobre tudo. Então, isso se tornou uma coisa trivial. Então, uma coisa... Tanto é que hoje em dia a gente olha para alguns casais, situações, e a gente fala assim, fulano e ciclano reclamaram ou brigaram sobre tal coisa. A gente olha e fala, sério que vocês estão brigando por causa disso? E por que não sentou e falou? Porque fulano fez uma dívida e não contou pro outro. Por que você não falou pra ele? Você ficou... Parece aquelas histórias de novela? Tá sendo chantageado porque traiu? Nossa, que alguém isso? nessa sala me mandou um vídeo disso essa semana. Sobre esconder do marido a comprinha da bolsa. Que... Gente, Né? E aí, a questão pra gente sempre foi Né, o seguinte. produção? Você consegue honrar o seu compromisso? Porque você fez um compromisso de compra. Uhum. Então, assim, problema nenhum, mas você tem que lembrar dos seus outros compromissos. Então, qual que é o problema de você contar pra outra pessoa? Sim. Mas, mais uma vez, é uma questão muito de onde você veio. Eu me endividei por 72 mil reais porque eu vim de uma família quebrada financeira. E aí Não você entrou existia num patamar, financeiro. né? E quando eu tive acesso a dinheiro e a crédito, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E aí eu comecei a ter uma renda tão alta quanto eu gastava. Só que a questão é que eu comecei a perder o tato, eu perdi a mão, porque eu trabalhava tanto que eu não percebia como eu estava gastando. Não era só gasto. Silêncio. Né? Silêncio mortal no estúdio nesse momento. Talvez Mas seja- entende o que a gente falou sobre o gatilho? Sim, super. Mas a gente tá falando de um gatilho? Eu tenho alguns. 27. Eu tenho um pequeno mapa de gatilhos aqui. pra vocês Puxando um pouquinho pra Equilibre-se, talvez um merchan gratuito, eu acho que é sobre isso, né? É sobre falar, é sobre falar sobre. Exato, amigo. Só nesse bate-papo aqui, já tá me trazendo... Uma identidade, uma consciência. É isso. É porque eu falo muito sobre isso. E, bom, assim, eu e o Bruno, a gente tem um ritual muito estranho, que é sempre domingos de manhã, a gente tem os assuntos mais cabulosos que vocês possam E imaginar. profundos, com E tese exato. Bom teórica. dia! É isso, vida, vamos tomar café. E domingo a gente sempre toma café junto e tal, enfim, né? Porque os dois estão de folga e tal. Eu acho que esse é o grande problema de todo relacionamento, as pessoas não falam sobre. Tipo, eu e o Bruno, a gente nunca teve problema de... Ele sabe quanto eu ganho, eu sei quanto ele ganha, tipo, eu sabe quanto tem na conta. Tipo, eu acho que a gente demorou uns 6 meses pra ter um cartão conjunto. Foi. Mais ou menos. A gente tem um cartão conjunto pra despesas. E, tipo assim, a gente tem essa consciência. Eu sou o cara mais gastão. Se for pra eu gastar, é sem medo de ser feliz. Juro por Deus. Só que hoje em dia, 8 anos depois, eu entendo que quando eu gasto dinheiro, eu não tô gastando dinheiro, eu tô gastando o meu tempo pra fazer aquele dinheiro. Sacou? Exatamente. Então esse é o ponto. Então, tipo, por exemplo, Eu vi isso na internet. eu penso muito nisso. Tipo assim, A nossa, comida vale 3 horas do exatamente, meu dia. amigo. 4 horas. Exatamente. É. Então, por exemplo, hoje eu pensei lá, eu quero uma coisa que custa 500 reais. Putz, não custa 500 reais pra mim. Custa pelo menos uns 3 dias de trabalho. Aí eu penso, hoje em dia que eu dirijo mais pra ir trabalhar, como eu falei pra vocês, o meu escritório fica longe e tal, falo, putz, então, assim, são 4 dias, são 3 dias de escritório, quer dizer, assim, são umas 12 horas no trânsito. Então, tudo eu penso muito antes de gastar. Não é que eu não gaste.
É que você coloca na balança Exatamente. e você entende E aí se vale entra a o pena. valor Exato. agregado, né? Exato. Porque aí você realmente tem que querer aquilo. Exato. Então é aquilo. Essa uma semana que eu vou estar trabalhando pra conquistar aquilo, vai valer a pena? Eu gastar tão rápido, por exemplo, todo esse Aham. sacrifício que eu E olha tive. que doido. Você tá falando e eu tô fazendo contas na minha cabeça, juro. Olha como só esse falar sobre Super. talvez já desperte algo. Eu tô pensando assim, nossa, ontem eu gastei tanto. Quanto. Você tava falando, eu juro por Deus, eu tava aqui, ó. Quanto disso é o meu dia de trabalho? Eu precisei exatamente trabalhar, sei lá, 3 dias por causa de 2 horas de lazer. Vale a pena? Esse é o ponto, né? Porque eu me lembro que a gente sentou uma vez, quando eu fui fazer eu nunca fiz consultoria com ele, é bem importante dizer isso pras pessoas. Pra quê? Não precisa. E ele A escuta consultoria com tá aqui, consultoria. tá em casa. Os nossos escritórios estão do lado. Trabalhamos em 2 empresas diferentes, mas o escritório dele na frente do meu e o meu aqui. Exatamente. Mas a gente sentou uma vez pra fazer o planejamento. Lembra? O 50, 30, 20 e tal. 20. Foi justamente a primeira vez que eu me deparei com esse ponto que a gente trouxe aqui, de tipo, quanto realmente eu gasto quando eu gasto um dinheiro? Não é só sobre o meu dinheiro, mas é sobre o meu tempo e tal. Eu sentei e falei, caramba, porque eu sou, assim, eu não sou gordo, tá? Porque eu tenho diabetes, então claramente eu não engordo. Só por isso. Mas a minha cabeça é. E eu gosto de comer, gente, porque pra mim, Lau, tá? Pra mim, Lau, estar com uma boa mesa de comida, comer bem, beber bem, cara, pra mim não existe nada melhor, sabe? E o meu maior gasto era o quê? Sempre foi iFood. E aí Nunca você foi com começa roupa. a pegar. Ah, falei iFood, A gente não vai fazer uma análise, 2 vezes. né? Uma análise da situação, mas começa a entender da onde que vem o gasto da pessoa. Uhum. Se você puxa todo o histórico, de onde você vem, como você foi criado, onde você pertenceu ou pertence hoje. Então, isso acabou se tornando uma ferramenta dentro de consultoria. Porque hoje, quando você vem pra mim e fala assim, olha, eu estou endividado, você vem e chora, eu falo, eu não aceito lágrimas, eu aceito cálculo. Ah, é verdade. E então, Já dá o fecho. Ai! Bom, para de chorar. Tipo, por isso que eu falo, equilíbrio, você vai ter várias camisetas, porque as frases são ótimas. Não aceito lágrimas. Deixa eu falar uma coisa pra aceito vocês sobre isso que ele cálculo. falou. É surreal mesmo. Porque às vezes, assim, a gente trabalha em 2 ramos diferentes. Mas às vezes eu não quero ficar com fone de ouvido. Então, eu não sei o que a aluna tá falando pra ele, ok? Mas eu fico só vendo os fechos que ele vai dando. E fico ele assim, só vai olhando assim. Aí quando ele termina a consultoria, eu falo, essa aluna vai continuar com Ela você depois de tudo isso que você falou pra ela? Ela. E sabe o que é pior? Gente, ele tem alunos que estão há mais de 10 anos com ele. E não era equilíbrio ainda. Isso era uma dúvida que eu tinha. Por exemplo, a pessoa vai... É um aprendizado contínuo ou é um resolvedor de problemas? Depende das duas situações. Você quer resolver um problema pontual ou você quer aprender além do problema? Porque, por exemplo, eu trago as nossas psicólogas, né? A Ana e a Rayara. Elas trabalham o ponto focal do seu problema. Mas depois você quer não voltar mais para o problema, então você faz manutenção daquilo. e a sua Financeira, vida mesma muda coisa. constantemente, Exato. né? Então o seu salário aumenta. As coisas, você reaprende. É usar. um trabalho contínuo. né? Exatamente. Hoje, dentro do meu trabalho, eu não resolvo só a questão financeira, porque não sou eu que resolvo. Eu te ensino o caminho para você resolver. Mas depois disso, você vai aprender que organização financeira é só a base. Mas você vai ter os investimentos, você vai ter uma série de coisas e isso não tem fim. Então, pra sempre, o mercado falava muito É pra para nós sempre. profissionais, olha, você tem que fazer uma consultoria pontual, 4 semanas no máximo. Só que como que eu vou ficar com uma pessoa só 4 semanas se ela tem um monte de coisa para aprender? Eu tô aprendendo ainda como educador. Ela demorou a vida inteira pra construir esses gatilhos. Exato. E como que você acha que eu vou tirar em 4 semanas, exato. né? Pensa, Exato. aquela história mais ou menos assim, né? Quando você cuida da sua saúde, você não cuida hoje. Você tem que cuidar hoje, amanhã e depois. Você tem um Hoje, convênio cara, médico, é você tem um necessário. convênio médico, você não tem um convênio médico um dia, né? Você tem sempre, né? Então Sim. é muito disso, né? Eu acho que quando a gente fala de saúde financeira, hoje eu entendi, depois de tanto tempo, que é muito importante a gente ter esse pilar muito bem estruturado na nossa vida, sabe? Porque daí você consegue viver, cara. Você consegue fazer tudo o que você quer fazer. Tipo, eu tenho um amigo que eu indiquei pro Bruno pra ele fazer consultoria e ele é muito só vibe, amigo. Porque... mas a O diferença é que que você quer dizer com isso? de festa todo final de semana, você sabe de quem eu tô falando? Sei. Exato. Só que, por exemplo, ele ama festa todo final de semana, mas ele é extremamente econômico com roupa. Às vezes eu falo pra ele, querido, você tá parecendo... Eu falo pra ele, pessoa. querido, você tá parecendo... Não, ele vira pra mim e fala assim, Douglas, você precisa comprar cueca? Ah, é? A última vez que eu comprei É que cueca... não, é que não é porque você Existem níveis, né? As minhas Existem cuecas assim, ó. níveis. As minhas Você cuecas é uma parecem- pessoa desleixada pra esse caso. Isso é fato. Isso é um fato. Então aí esse é o ponto, Revelação. amigo. Esse é o Gente, eu ponto. fui casado com esse cara por 5 anos. nunca E ele comprei nunca cueca. comprou uma cueca. Ele às vezes fala Em assim, 5 anos! mas boneca das Spice Girls comprou.
Tá entendendo? Mas peraí, assim, ó, Prioridades. Tá entendendo? Minha avó falava assim, vai comer boneca? Vai comer cueca? Não vai comer cueca. Mas pelo amor de Deus, Mas cara. pensa o seguinte, ó, não sei como que é no relacionamento de vocês. Obviamente a gente sabe que são homens. Mas eu digo assim, a energia feminina que faz isso, quando vocês eram casados, era quem? Era mais você que cuidava da casa. Cara, pior que não. Era mais ele? Eu vou te... Não, então, eu O único rolê pra mim eu vou que eu não aproveitar comprava era esse cueca. gancho. Eu vou aproveitar muito esse gancho, porque eu acho que esse episódio a gente pode falar muito do como foi o nosso relacionamento. Que a gente passou por muitas coisas. E começando do começo, exatamente onde vocês trouxeram do cerne da questão, eu passei por um crescimento muito privado. E quando eu falo privado, desde cedo eu precisava trabalhar e era só o que eu tinha. Era só o que eu podia. Eu não podia voltar pra minha família, eu não tinha um lazer, eu não tinha... Então, eu só trabalhava. E aí, e mesmo só trabalhando, eu só pagava conta. E aí, quando eu fui crescendo e... Anos antes de conhecer o Doug, foi quando a minha empresa começou a deslanchar. Cara, minha empresa começou a faturar. E faturamento é diferente de lucro. São duas coisas distintas. Mas ela começou a faturar. Era a única coisa que eu sabia. Então, assim, eu entrei na nossa relação com uma mentalidade completamente... E cresci na vida. Então eu não consegui... E de verdade, o Doug sabe disso. Eu não conseguia me privar de absolutamente nada naquele momento. Tudo você queria, né? Tudo. E uma das coisas que, assim, obviamente, é um conjunto. E por ser privado, no nosso relacionamento, ele não entrava nas finanças. Era eu que resolvia. Ele nunca perguntou... A gente nunca... Assim, eu enfiei ele dentro da minha casa e nunca falei, vamos dividir as contas? Nunca? Nunca. Vamos lá. Nunca. Tem um ponto... Não, mas tem um ponto que, assim, na verdade, assim... Quando a gente começou a se relacionar... Exatamente. O Luca começou a crescer como empresa. E aí era muito sobre... mas o condomínio tá pago? Eu perguntava. Não, relaxa. Fica tranquilo, tá vamos pra tudo bem, balada. Tá tudo bem. Vamos... Eu quero comprar um PlayStation 200. Mas aí entra Aí era uma do coisa TDAH. assim, olha quero o comprar o microfone. PlayStation 200. Mas o condomínio tá pago? Não, fica tranquilo. E aí ele não me deixava entrar. Ele não me deixava entrar. E aí, inclusive, tiveram momentos que eu entrei como pessoa física na pessoa jurídica dele, no sentido de, cara, meu dinheiro é seu dinheiro. Vamos juntar o negócio. E eu falava, tá bom. E nunca isso aconteceu. Beleza. E as dívidas eram dele. Sabe? Era tipo assim, porque virou uma coisa só dele. E eu não entrava, ele não me permitia. Chegou um dado momento que ele escondia, perguntava... Não é que eu escondia. É que pra mim tava tudo bem. Era uma maturidade... Era uma... Não é... 10 condomínios atrasados? Não, que 10 condomínios. Não é assim. Eu tenho TDAH. Então, finanças já é complicado pra mim. Naturalmente. Qualquer coisa muito pequena já é difícil. E aí eu estava nesse momento completamente ouriçado de tá tudo dando certo pra uma pessoa que passou por tudo que eu passei, tá tudo dando certo. Ele virava... chegou um dado momento que ele só virava pra mim e falava, sei lá, vamos sair pra ir pra um restaurante Masterchef, que eu amo gastronomia. Aí ele só virava e falava, tá tudo bem? Eu falava, tá. Então, não tinha uma abertura. Era quase que no automático, né, amigo? Na verdade, não era nem uma sobre abertura. falar ou não falar. Era só, tá. E a verdade era que, assim, eu venho de uma realidade que as coisas financeiras tinham que ser muito conquistadas, era muito lutado, sabe? Minha avó trabalhando, era rimo de família, e trabalhava na prefeitura, ganhava um salário ali que hoje... Eu olho pra trás e falo, cara, como que minha avó conseguia? dava? Sim. Não, Pelo amor de isso Deus, é eu gasto bizarro. isso em balada. Isso é bizarro, Eu gasto o cara. que ela ganhava no mês em balada. Isso é bizarro. E aí, quando eu olho pra esse recorte... Não, a gente diz dos juros, tá? Dos juros não, da Não, mas a gente entende inflação. vocês, tá? A gente diz da inflação. Eu sem dúvida trazia nenhuma, imagina. essa realidade, e aí eu trazia o meu contexto de vida. Quando eu olhava pra ele, cara, teve um dia que a gente comprou uma chácara à vista. Na transferência. No Pix. Não tinha Pix na época. Era Pix, sim. Não, era Pix. DocTech. Era É DocTech. verdade. Assim, ó. e Tanto assim, que a gente foi pegar a chave no sábado, a gente teve que ir na outra semana porque só ia cair na segunda. Nesse nível. Mas, aí... Uma chácara. Uma chácara... Mas por quê? Ao vivo. E aí, por quê? Em cash. Então, por que eu falo que eu queria E muito ao esse mesmo tema? tempo, calma aí, e ao mesmo tempo, a gente não pagava condomínio.
Não, porque eu esquecia. Tá, E esse é o ponto era ponto. esse. É que ele foca no condomínio e na luz, por exemplo, cortar a luz da nossa casa 2 vezes. gente. Não, cortar a luz da nossa casa 2 vezes porque eu realmente esqueci. Porque o que acontece? Antes, durante o nosso relacionamento, eu passei. Cara, esses anos de pandemia, a gente começou a namorar em 2019. E aí, então, eu já tava crescendo muito como empresa. Então, em 2019, Não, 2018 eu já tava bombando. Em 2019 a gente se conheceu. Aí nisso a gente se conheceu, comecei a levar ele pra eventos e nananana. Aí tudo aconteceu. 2020 veio pandemia. Então, e aí na pandemia eu ganhei muito dinheiro. Muito. Porque eu trabalho com estratégia de comunicação. E aí, talvez. Todo o mundo nicho. precisava de Talvez estratégia de traga o comunicação recorte da naquele momento. organização. Porque além do TDAH dele, tem a questão da organização. Tipo assim, eu quero agora uma chácara, nós vamos comprar, vamos. Então, mas a Mas, ao mesmo chácara, tempo, esse é um exemplo As muito... outras contas não estavam. E não era por falta de dinheiro. Era por falta de organização. Era por falta de organização. Exato. Mas essa coisa da chácara, por exemplo, é um grande exemplo do que foi a pandemia pra mim. Porque ao mesmo tempo que eu estava trabalhando muito e o mundo estava em colapso, eu trabalhando muito e o nosso tal lazer, que é aquele lazer que ele começou o programa falando. O que a gente faz? Não tinha. Então, na minha cabeça, e aí foi bem isso, assim, na minha cabeça foi, precisamos de um lugar seguro. Vou Pra levar procurar uma chácara. amigos, pra... Corta das aspas, né? Precisamos de um lugar seguro. A primeira chácara que encontrar, se tiver dentro do orçamento, Foi tô tipo levando. isso. Veio até com a Não sei pra caseira. que serve. Amor, a gente... Veio até caseira. Veio até caseira, Ju. Veio amarrada numa Marlene, né? casinha. Marlene. A pessoa surge do nada. Oi, gente, tudo bom? Eu vim pra Não, casa. pra casa. é isso. O que acontece? A gente procurou, aí achamos, aí foi imperfeito. E assim, e pra você ver como foi um hiperfoco real, assim, era uma merda ir pra lá. Porque era numa estrada Era muito Ibiúna. ruim. Nossa, Ibiúna, é difícil. Mas a gente tava muito apaixonado. A gente tava indo, tipo, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E a gente ia de novo. E a gente... foi um mês. Teve vez que a gente foi na porta, não tinha ninguém na casa pra receber a gente olhou o portão e voltou. Aí a gente foi, aí a gente comprou. Foi E aí- um mês. Depois a gente começou a cair a realidade. Por Que quê? era Porque o as custo pessoas da não piscina. conseguem vir. Por exemplo, os nossos amigos são e aí, a gente anda com gente de todos os tipos. Nós somos muito Plurais. plurais. A gente tá em qualquer rolê, então a gente tá no pagode, a gente tá no sertanejo, a gente tá nos pop. low budget, a gente tá em todos os lugares. E aí, nisso, os nossos melhores amigos não conseguiam chegar até Ibiúna pra ir com a gente. Então chegou um dado momento que era, ou a gente vai pra balada com essas pessoas que a gente gosta muito dessas pessoas, ou a gente faz uma social em casa, ou não tem. E Biúna foi morrendo. Não, Foi e aí morrendo. o pior, não era que... Ah, beleza, você comprou uma chácara, tava lá, foi morrendo. Não, porque tinha custos. Custos. Tinha o salário A da Marlene, caseira, tinha a piscina. o cloro. Ah, é porque o cloro acabou. Ah, é porque não sei o quê. Aí a gente começou a colocar na balança e falou, cara, a gente não tá vivendo isso. E olha que A gente nessa tá época da vivendo chácara a gasto. gente já tinha essa conversa, tá? Então, dando esse salto, onde nesse momento da chácara a gente passou a ter essa conversa. Por que Porque eu a gente não tinha conversa. Eu não conversava sobre dinheiro. Porque na minha vivência, e aí tudo que vocês estão trazendo, por isso que eu tô falando de muitos gatilhos, eu tô aqui me afundando na cadeira, porque todas as minhas vivências sempre justificaram muito as minhas coisas, mas a minha criação, diferente da sua, se você tem dinheiro, você tem poder de escolha. Olha que A minha criação é essa. Você só escolhe se você tem dinheiro. Por quê? E aí, não critico minha criação sobre isso, mas... Amigo, vamos pra balada? Ai, amigo, eu não tenho dinheiro. Eu pago. Ele vai. Você proporcionou aquele momento. O dinheiro pra mim sempre foi isso. E isso é uma coisa que eu vou até deixar ele falar. Quando eu ganhei dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro em volta de mim. A família dele mudou a casa, ele comprou apartamento. Não, mas eu comprei não, apartamento, você comprou o apartamento com o seu dinheiro porque eu pagava os custos da casa. A gente conseguia se segurar dessa forma. Então, eu sempre fui essa pessoa de proporcionar, assim, sabe? Então, E o mais incrível é que, assim, a real é que ninguém cresce sozinho. Não. Isso é muito louco, porque ao mesmo tempo que ele tinha todo esse peso, o que que eu sempre trabalhei, e aí eu levava o quê? Eu levava o meu crédito. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, até pra gente colocar no ponto. Como um casal, em que momento vocês acham que tem o limite? Por exemplo, ele era uma empresa. Chegava um momento, cara, eu vinha de uma criação extremamente conservadora financeiramente,
que era uma questão assim, a única coisa que você tem na sua vida é o seu nome. E eu tava ali começando a minha vida financeira, corporativa e tal, tava crescendo. Então assim, é aquilo. Você ganha, sei lá, 3 mil reais, mas você tem um cartão de crédito de 30 mil. De 10, começou com 10. Começou com 10. Aí, tá gastando 10? Vamos lá. Põe 30. E aí eu cheguei no cartão de os meus crédito. clientes faturam. Os meus clientes pagam 30 dias após a entrega. Eu cheguei no normalmente. cartão de crédito de Então eu 70 precisava mil de reais, giro. ganhando 3 mil. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, cara, minha empresa tá bombando, eu preciso de crédito, não sei o quê. Eu, que tava ali, no dia a dia, aproveitando das coisas boas do casal, financeiramente falando, olhei e falei assim, tudo bem. Pega meu cartão. Eu não quero te ver chorando, sabe? Vamos lá. E aí, existe hoje, e aí, entrando muito na parte terapêutica, né? Existe hoje uma divisão sobre... olhando para a visão de casal. Por exemplo, cara, ele tinha a empresa dele. Proporcionava questões para nós. Eu tinha o crédito, eu tinha o nome, ele tinha a empresa. Vamos juntar e fazer o mousse? Existe um limite para isso acontecer? Que seja saudável? Eu queria que você falasse vocês falassem um pouquinho disso. Eu acredito, na verdade, no nosso caso, é por isso que eu falo, não existe um formato específico. Mas a gente começa a identificar várias coisas nos personagens que a gente está atendendo. Porque, na verdade, tudo que você vê no financeiro de uma pessoa é um personagem. Então, é como você está moldado hoje pelas situações que você vem, vive, etc. No nosso caso, a gente sempre colocou limites, mas o limite era estabelecido através da conversa. Então, tá bom. Eu era endividado e saí de um endividamento de 72 mil reais. Me endividei em 3 meses, demorei 1 ano e meio para sair. Então, não é para esse lugar que eu quero voltar. Então, eu fui aprender o que era dívida e o que era inadimplência, porque eu virei dívida, depois inadimplência. E aí eu descobri o poder dos juros compostos. Ao contrário. Não como ele é hoje positivo, mas o contrário. E aí eu comecei a ter o senso de, eu não quero que ele seja endividado. Então, eu tenho o que a gente chama hoje na educação financeira de aspecto de resguardo, que é o que você fazia. Você pega tudo pra você e não fala. E se a outra pessoa tentar fazer, é quase como um insulto. Então, a história de não quero... No caso, não era quase. Era um insulto. Me tira do controle. Exatamente. Vou pagar uma conta de luz. Em algum momento... E assim... Não é algo que a gente fala muito em educação financeira, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu sou escorpiano. Em todos os lugares eu sou escorpiano. Então, assim, nós somos a galera do controle. Mas hoje eu sou o controle que abre brechas. Então, por exemplo, nós vamos comprar um carro. Tá bom, mas a gente vai pesquisar primeiro. Porque eu não quero que depois o carro se torne um problema na nossa vida. Para as outras pessoas não é um investimento. Para o mercado financeiro não é, mas para a gente é. Então a gente vai sentar e vai calcular. Se a gente percebe que tem alguma coisa, olha, alguém está trabalhando mais, está se esforçando mais que o outro, então vamos voltar e vamos recalcular. Então a gente sempre teve esse ponto de tem que ser 50-50. Então a gente vê muito na educação financeira, olha, se você ganha mais, você honra os compromissos enquanto o outro está crescendo. A gente de forma involuntária colocou que os dois tinham que crescer. Então, eu estou crescendo e você está fazendo o quê? Você está estudando? Está buscando uma forma de se promover dentro da sua empresa? O Lau é CLT dentro da empresa dele, eu sou empresário. Não existe estabilidade em nenhum lugar, a gente sabe disso, mas as pessoas acreditam que o CLT ele é aquele formato todo. E funciona. E que funciona. E aí, eu estudando educação financeira, investindo e aprendendo, eu falo assim, cara, não vai existir previdência social. E eu escolhi ele para viver comigo. Como é que eu vou deixar esse cara viver de aposentadoria no futuro? Não, você vai aprender a investir. Então a gente sempre teve isso muito aberto. E hoje é como eu brinco, né? Às vezes tem uma diferença. Eu vou puxar a sardinha pro prato do meu marido. Quando a gente começou a namorar, ele era uma pessoa. Com o passar dos anos, eu peguei ele tendo conversas com colegas, amigos de trabalho, e falei assim, nossa, eu vou te contratar pra fazer consultoria, hein? Porque você já tá falando igual eu. Então, assim, entendi o aspecto. Não era só de falar da boca pra fora, entendia. De viver aquilo. De viver. Porque quando eu vou vender o serviço do Equilíbrio, eu não uso os termos técnicos. Eu falo é o seguinte, você quer aprender a usar os seus 100 reais para aquilo que você quer? Eu tenho a fórmula para você. E a convivência, eu acho que gera muito isso. Eu acho que eu e o Doug também, na nossa relação, tanto durante o casamento como pós-relacionamento,
a gente aprendeu muito com cada um, então eu passei pra ele essa coisa, e isso, se você desmentir na câmera... Vamos ver, porque ela é meio falsa. Mas viu, gente? o Doug não suportava o ser humano, a pessoa. Nada, nunca. E eu falava, as pessoas são do jeito que elas são, e nananã, deixa as pessoas... E hoje ele é tipo... Pra mim, Aberto relações pro mundo. humanas é sobre trabalho só. Nossa. Porque eu, inclusive, eu sou coordenador de E eu não preciso, relacionamento eu não na minha preciso empresa. gostar de você. Ele falava assim, eu não preciso gostar de você. Tudo bem, você não precisa gostar da pessoa. Mas enquanto vocês estão juntos, você precisa respeitar, você precisa falar num tom certo com ela, porque senão você vai gerar uma briga. Mas isso aconteceu com a gente. Porque o Lau, ele sempre foi extremamente social. Tanto é que quando eu comecei a namorar com o Lau, eu sempre fui muito conservador, porque eu venho do mercado financeiro, administrativo e etc. Nós éramos mais conservadores, sempre fomos. É tipo TI, né? Que não sabe lidar com gente. Exato. Então, assim, a gente já tinha Gamer, uma... né? No quarto escuro, assim. A gente já tinha uma meio que... Não vou falar que era uma fobia social, mas era quase isso. Coloca uma galera dentro de uma sala, você surta. Se fosse a trabalho, tava tudo bem. Mas socializar era outra história. E o Lau sempre foi social. Eu lembro que na primeira vez que a gente saiu junto, que a gente desceu uma escada rolante de shopping, que ele abriu uma câmera e falou assim, olá, senhora... Eu quase surtei. Porque eu não sabia se eu me jogava da escada, eu me escondia. Você achava cafona. Então, só que aí eu fui para uma área que eu tinha que me relacionar com pessoas. E aí logo em seguida veio a pandemia. Na pandemia, o meu trabalho bombou, porque era Online, digital. 100%, Exatamente. né? E aí você não tinha contato com pessoas no mundo físico. Aqui era só você, a câmera e um computador. Quando caem os decretos e a gente volta de uma pandemia, eu não sabia socializar. Já sabia pouco. Aí você volta, você não sabe Desaprendeu, socializar. né, amigo? E aí ele me pegou pela mão e falou assim, não, você tem que socializar sim. Então, por exemplo, um lugar com 10 pessoas, pra mim, era um lugar lotado. Só que aí é aquela história. Foram coisas que a gente foi trabalhando de forma involuntária. Certo. Mas sempre, você tá com algum problema? Fala. Ah, hoje não vai... Não faz. Ah, mas o que é melhor pra você? Então, assim, a gente foi trabalhando isso e acabou chegando no financeiro. Então, pra casa, pra carro, pra contas... Sempre pareceu pra gente uma coisa muito natural. Quando as pessoas viram pra gente falam, como eu disse antes, sobre brigar por algum motivo, a gente acha estranho. Por exemplo, assim, o casal, a gente não fala sobre finanças em casa. Tipo, eu não sei quanto meu marido ganha. Eu sempre Eu fiz acho ao isso, casal. as pessoas falarem, né? Eu Exato. acho isso invasão de privacidade. Cara, não é privacidade. Então, exato, porque pensa assim, ó, quando a gente escolhe alguém pra construir a vida juntos, eu entendo que construir a vida junto a gente vai ter que ceder em ambos os lados. E ceder pra mim, nesse aspecto, seria... A gente ganha isso, a gente ganha aquilo. O que dá pra gente fazer hoje? Hoje a gente não consegue comer uma pizza, porque nenhum dos dois tem dinheiro pra comer uma pizza. A gente consegue comer no máximo um pastel. Então vamos juntar os nossos dinheiros e a gente consegue comer uma pizza. Sabe o tipo de coisa, por exemplo? Então, tipo, eu sempre achei isso muito natural. Isso é uma coisa que eu não quis puxar da minha criação, porque na minha casa era justamente assim. Meu pai era o provedor de tudo. A mãe não sabia quanto ele ganhava. Absolutamente nada. E aí, tipo, meu pai dava pra ela uma mesada por semana pra ela se virar. Então eu sempre tive muito medo disso acontecer também. Então a gente sempre falou sobre dinheiro, assim... dinheiro e tarefas, né? Muito engraçado, porque lá em casa a gente tem tarefas muito definidas. Então, se um lavou a louça, se um cozinhou, o outro vai automaticamente lavar a louça. Sabe assim? E é louco porque nunca foi estabelecido Exato, isso. mas a gente sempre entendeu que era uma parceria. É uma construção ali da rotina. Exato, porque talvez. pensa o seguinte, ele é empreendedor, ele vai trabalhar 10, 12 horas por dia. Eu sou CLT, eu trabalho no máximo 10. Mas eu entendo que o cansaço que eu sinto como CLT, ele vai sentir como empreendedor. Então, se ele já lavou a roupa... eu entendo que automaticamente para ajudá-lo e para ser esse balanço, eu vou estender e tirar do varal, entende? Sim. Que legal. E é por isso que funciona. É por isso que estão aí há 8 anos, né? Não, então, e isso é muito legal. Eu acho que o que pode resumir o nosso episódio é também, e eu fiquei muito surpreso com isso surgir de vocês nesse episódio, é essa pluralidade até disso, até desse conteúdo. Porque é um conteúdo chato, é um conteúdo massivo, e ao mesmo tempo é um conteúdo que a sociedade enfia a goela abaixo. Sim, que você tem que saber. E a questão Exato. do que você trouxe, Lau, não é só sobre relacionamento amoroso. É sobre amizade. Eu e o Exato, Luca, amigo. a gente é assim. A gente é melhor amigo hoje, né? Pra quem não sabe, a gente... Pra quem não assistiu os Pra episódios quem não viu, completos. a gente terminou tem 2 anos, a gente 2 é anos. melhor amigo. E às vezes ele me manda assim, ó. Me transfere 200, eu te pago amanhã. Opa, vou transferir. Ó, você paga a comida hoje? Eu pago. E são acordos. É porque vai além do relacionamento conjugal, vai Esse é o depois ponto. disso. É você saber, você entender o momento que o outro tá passando, porque é meu amigo, eu vou entender. E se isso não é Às conversado... vezes não entende, não. Ai, às vezes eu não entendo mesmo. Não, brincadeira.
Mas assim, real, assim, ó. Por exemplo, domingo passado. Ai, Eu nem tô com uma vontade de comer japonês. Ah, foi mesmo. Aí ele. Ai, tava zero Ai, vontade de comer. não tô com vontade. Mas a gente vai. Não era sobre dinheiro, é sobre relação. Exato. Não, a primeira coisa foi, tô zero vontade de comer japonês. Acabei de comer. Não, aí abri minha conta. Tá, talvez eu possa. Talvez eu possa. Talvez eu possa, mas... Isso é muito legal a gente falar. Que assim, relações interpessoais, pra gente ter o equilíbrio financeiro, não é só a relação amorosa. Não é. Não é sobre família. Cara, amizade também. Porque às vezes eu vou querer ir pra um rolê que o meu amigo não vai ter a grana pra ir. E aí, a gente tem que entender o limite que o Luca comentou. Exatamente. Do tipo, eu faço a sua, mas e aí? Quando eu não tenho, você faz a minha? E outra coisa, né? Você eu vai acho- poder fazer a minha? Exatamente, porque eu acho que isso é tudo tem que ser muito bem desenhado. A gente lá em casa também sempre teve esse ponto muito, muito na cabeça de entender qual era o meu outro limite. Então, por exemplo, teve alguns momentos, obviamente, que eu tinha um poder aquisitivo maior por conta dele ser empreendedor e outros momentos que ele tinha poder aquisitivo maior. Altos e Exato. baixos, Mas a gente né? nunca foi, por exemplo, pra um rolê em que era muito caro pra mim pagar depois ou pra ele pagar depois. Sabe, tipo, Porque nunca. vocês se alinham, né? Sempre, né? Sempre Sim. esse equilíbrio, sabe? Por exemplo, a gente comprou um carro recentemente, a gente sentou, desenhou, viu que a gente tinha de dinheiro nosso junto e tal, e falou, vamos, esse carro é o que a gente consegue, então tá tudo bem. A gente sempre teve muito isso bem desenhado na vida, nunca foi Pra tudo. Exato, pra tudo. Nunca foi uma coisa, como a gente costuma dizer, um tabu, sabe? Nunca E foi. é uma coisa que você foi aprendendo na relação por conta de estar com um educador amigo. financeiro? Ou você já veio com isso na sua família, por exemplo? Ó, na minha família é sempre muito diálogo. Na verdade, assim, não tanto diálogo na minha família, mas eu fiz terapia durante muito tempo e eu sempre acreditei que tudo na vida É conversado. Exato. Sabe, eu tenho uma frase muito que eu uso sempre, né? O óbvio precisa ser dito. E escrito. E a realidade. Que é óbvio pra você, não é óbvio pro outro. Exato. Então eu sei que aqui é roxo, rosa, não me julga das cores aqui, esse aqui Roxo, enfim. rosa, Whatever, é essa cor aqui. colorido. Exato, mas a pessoa talvez não saiba. Eu preciso explicar pra ela. Então, Pode por ser exemplo, lilás. você entende? Então, É um tipo, ponto de vista. Exato. Num relacionamento, por exemplo, é muito disso, sabe? Por exemplo, eu não gosto dessa cor de sofá. Então, qual é a cor que dá pra gente encaixar pros dois? Sim. A gente tinha muito... e isso é uma das coisas... A parede amarela, só A lembrei gente, da parede a amarela. gente tinha muito isso nas nossas relações, porque nós temos gênios muito fortes. Eu sou a pessoa que provê muito, e o Doug é a pessoa que controla. O Doug é muito controlador. Então, ele, por exemplo, é seu aniversário, você quer comemorar num bar, ele vai te convencer a mudar o bar do seu aniversário. Ele é essa E pessoa. provavelmente eu vou conseguir. Qual que é o seu signo? Desculpa, Câncer. Nossa, mas o seu ascendente... Pois é. Mas Ares é o ascendente. claramente. eu Ele vai te imaginei. convencer a mudar o lugar do seu aniversário, porque ele não quer ir naquele bar. Por exemplo, a nossa frase pra escolher coisas de casa era assim. Eu falava, a gente não gosta, né, amor? A gente não gosta. A gente não gosta Não, dessa durante cor. muitos anos, é o aniversário do fulano, mas a gente não gosta gente não dele. gosta Ele é disso. muito meu amigo, cara. Não, Como que a gente não gente, gosta dele? Não, e é uma questão que, com o tempo... E você a vai gente foi aprendendo, mudando. E aí, você por vai exemplo, quando a gente mudando. mudou pra um apartamento onde a gente tinha um poder aquisitivo maior, a gente decidiu cômodos. Você Então, cuida da cozinha, a cozinha é sua, Eu a sala é que minha. cozinho. Você não liga um cooktop. Ou seja... Por que você vai escolher Sim. algo da cozinha? Ou eu preciso Sim. decidir com você? Então a cozinha eu decido, a sala você decide. Sim. Aí o quarto a gente decide junto. Eu nem lembro mais essa separação. A cozinha era sua, a sala era minha. É um mapa O quarto era das meu. Spice era seu e o quarto closet era meu. seu. Alguma coisa assim. E aí a gente tinha esse jogo. Então, isso do... Cara, e de verdade, desculpa ser repetitivo, mas essa coisa do psicológico nas finanças foi algo que me pegou muito desprevenido nesse programa e eu tô muito feliz com isso. Porque só de ter pessoas que vêm dessa forma também, eu me sinto muito bem. E Eu sabe o que é me sinto- incrível? Eu acho que é muito importante a gente frisar que tudo é diálogo. Tudo de alto. Tudo. Cara, tudo é diálogo. A importância da comunicação. Sim, Porque, amigo. e assim, a gente nunca sentou pra falar sobre isso. Porque, cara, a gente é amigo, a gente não vai falar. Lembra quando o quarto era meu? Não. Quando a gente coloca nessa perspectiva pra trazer no cerne da questão, é tipo assim. O quanto a gente trazer luz pra esse papo é importante até pra gente olhar pro que a gente passou. Sim. Não repetir, ou talvez repetir alguns comportamentos. Ele tá com o boyzinho dele. O que ele vai levar
pra vida conjugal? Não, eu já tenho tido milhares de aprendizados de vida. Fora que, assim, a maturidade vem E é quase natural, né? E vai sendo Exato, natural. vai. Então, tem certas coisas que logo de cara você já não tolera. Tem certas coisas que... Então, a minha relação com o Doug foi de uma mudança muito, muito brusca na minha vida. Tanto que até hoje as pessoas falam, nossa, mas você é amigo do seu ex. Não, não é meu ex, é o Doug. E não é amigo, é melhor amigo. É o Doug. Porque eu Não não é? tenho amizade com os meus ex. Concorda. Eu não tenho. Só com o Doug. É Vagabunda. assim, eu nem tenho. Ai, vagabunda não pode, faz E o quê aí, eu nem sei dos meus ex-namorados. Mas o Doug, a gente passou momentos juntos, a gente viveu coisas juntos. A primeira vez que ele morou fora da casa da família dele foi comigo. Não, eu saí com 30 anos de casa com a minha avó. entendeu? Gente, eu nunca tinha feito um arroz. Então, Um belo dia eu olhei então e disse, é um tipo de "Mãe, como história faz que não arroz?" se apaga, sabe? É um tipo de história que não se apaga. Então, pra gente, por isso que a gente decidiu criar o Esquenta de DR. E assim, tô muito feliz que a gente tá encerrando a nossa temporada. E eu tô muito feliz de ter trazido vocês. Tô muito feliz que eu estou surpreso de ter trazido vocês. Porque a essência do Esquenta de DR é essa. É ter relações reais, pessoas reais, formatos reais, vida real, para que as pessoas possam assistir em casa e falar, passei por isso. E fomentar- E que fomentar ligue um discussões. interruptor. A gente não quer mudar o mundo. Na verdade, querer a gente quer. Mas que ligue um mudaria. interruptor e a pessoa fale... Amor, vem cá, assiste esse programa aqui comigo pra gente... Porque às vezes a pessoa não consegue ela dialogar naquele começo. Exato. Mas assiste isso aqui. Por que você tá me mostrando isso? E isso já vire um diálogo. Porque a gente já trouxe diversos temas, né? Então, nossa, Talvez tô muito sejam feliz. caminhos que ainda não foram considerados pelas pessoas. Sim, amigo. Ó, óbvio que quando a gente olha pra trás, como melhores amigos, a gente olha pra trás na época de casal, a gente olha e fala, cara, se a gente tivesse conversado ali, se a gente tivesse... E não é uma forma de arrependimento. Porque a gente aprendizado. escolheu estar aqui. Tudo seria diferente, mas o que é o mas tudo, é sobre né? aprendizado pros próximos, cara. E trazer vocês falando sobre um gatilho pro Luca, principalmente. Essa questão financeira. O Luca falou, eu quero muito levar nossas vivências. Porque a gente tá tendo um nível de visualização bem legal. Se sei lá, 10% de quem visualiza a gente, sei lá, 30 mil visualizações, 10%, 3 mil. É isso, né? Obrigado. Nossa, ele tá focado no puxando, número. não tá. Então, até, Passada. se 10% olhar aquilo e falar assim, cara, vou alinhar, não é mudar. Mas assim, ó, eu vou tentar essa abordagem. Exatamente a abordagem que você falou. Não é em 4 semanas. Não é. Não. Que você Não é. abra um Excel e escreva água, luz e telefone. Gente, Já é um começo. isso não é educação financeira e você vai se frustrar muito se você comprar um curso, uma mentoria, qualquer coisa que fale pra você, é rápido. Não, não é rápido. Porque se demorou 30, 40 anos pra ser construído, você acha mesmo, Querubim, que você vai resolver isso em 4 semanas? Isso é sensacional. Então não tem como. Então é o que eu falo hoje, né? Coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. E assim, o passado, ele não se repete, mas ele rima. Então você tem que tomar bastante cuidado com os comportamentos, porque todo o resultado que eu tenho hoje, ele foi plantado aos poucos. E hoje eu tenho resultado. Se eu continuar fazendo o mesmo caminho, isso serve para tudo. Financeiro, psicológico, academia, relacionamento conjugal, familiares. Se você não consegue enxergar um padrão, você não aprendeu ainda. Sim. Aí você vai passar de novo. Aí você vai achar que você aprendeu. Tem pessoas que falam, se eu soubesse disso há 10 anos atrás, teria feito de novo. Teria feito igual, porque você não tinha aprendido ainda. E nada ensina como a dor, né? Eu acho que As é pessoas horrível falam falar muito isso, mas isso. eu acho que é muito... Ou você aprende pelo amor ou pela dor. Não, gente, o que faz você aprender é a água batendo no pescoço, a dor, não adianta. Só que o que é dor para um não é dor para o outro. Sem dúvida. E é aquela história de você trazer para você a responsabilidade. Sim. Eu falo, quando você não sabe, você pode ser considerado inocente. A partir do momento que você tem informação e você repete, você é responsável. Então, o que você quer continuar tendo na sua vida? Sim. Porque isso não é sobre o outro, é sobre você. E aí, quando você encontra uma pessoa que ela tem uma visão de mundo que vai se adequando ao seu e você se adequa ao dela também, você vai ter muito mais resultado financeiro, psicológico, de conquista, de trabalho. A minha empresa hoje, ela só existe porque existiu ele. Sim. Porque senão eu não teria aguentado o rojão de ter uma empresa há 8 anos sendo construída e fazendo várias coisas diferentes. Sim. Ao mesmo tempo que eu tenho consciência que ele só está onde ele está hoje, porque também existe a minha empresa. Sim, sem dúvida. Então, assim, eu também é um só estou ecossistema. onde eu estou hoje com ele como meu amigo e aonde... Amigo?
Melhor Melhor amigo. amigo, melhor BFF. amigo. Porque toda vivência é válida. E é isso. Meu, ai, tô muito feliz. A gente tá chegando no nosso fim. A gente queria que fossem horas Gente, e é muito horas e rápido. horas. Muito rápido, né? Nem deu pra sentir. A gente tem muito esse sentimento. Sim, a de, gente tem tipo, muita. Meu, a gente queria horas e horas e horas e horas de episódio, assim. A gente traz e temas assim, ó, muito você acabou de legais. ganhar um cliente. Porque eu preciso muito dessa mentoria, dessa educação financeira real. Luca também precisa, né, amigo? Corta. A gente tem 3 hashtags principais dentro do Eclipse, né? Empreenda-se, empodere-se e equilibre-se. Então, empreenda-se não é de empreender, abrir somente um negócio, é investir em você. É isso, é um Conhecimento. investimento. O empreender do Exato. início é um investimento. Né? O empoderar-se vem de se empoderar de verdade. Vai lá e faz. Ah, mas pode dar errado. Mas faz. exato. Você Ah, não mas pode ser fazendo um pode dar gasto. também. Pode ser um gasto, posso medir. Mas tenta. Não compra essa ideia que você vê nas redes sociais que só dá certo porque fulano falou uma fórmula mágica. Cara, você não é ele. Você não é ela. E o equilíbrio é do equilíbrio. O nome da minha empresa, Equilíbrio, vem do equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. E eu não tô te prometendo nada, né? O legal do equilíbrio. O legal do equilíbrio é isso. Você não tá prometendo pra pessoa que ela vai ficar rica. Não. Milionária. Não, exato. Isso é muito exato, legal. é. Eu te prometo que você vai ficar em equilíbrio. Só que pra você ter um equilíbrio, o que você precisa fazer? Você precisa se Eu equilibrar, acho que não é né? nenhuma promessa. Eu acho Não de promessa, mas eu digo de não ser essa fórmula mágica. Exatamente. Que é dada de tipo, aprenda comigo e vai mudar a sua vida. Não, gata, eu vou te passar um método. Se tu não seguir, Tá tudo bem, é seu, E é por entendeu? isso que hoje a gente tem alunas, e a gente tem uma carteira de alunos que está com a gente há 5, 6 anos. Legal. Que vieram para fazer 3 meses de consultoria. Legal. E estão com a gente há muito Sensacional. tempo. E que Sensacional. quando a gente fala, olha, o ciclo está encerrando. Ah, tá, não, eu já vou falar com a Larissa e já vou fazer o contrato novo. Qual que é o ciclo novo que você tem aí? O que você tem de novidade pra mim? E, Não tem. essa é Vou uma criar um pergunta produto das só pra pessoas. você. É mais O que ou menos você tem? assim. Eu vou personalizar o personalizado, então. Eu conheço a família das pessoas. O formado do formado do formado. Exatamente, É. amigo. É mais ou menos isso. E eu tenho alunos que falam, ah, mas eu sei coisas que você não sabe. E o aluno chega comigo pra mim, por que ela sabe coisas que eu não sei? Assim, então, porque ela tá comigo há mais tempo. Ah, como é que eu faço pra ter o mesmo tempo que Mas ela? e é vivência também. Você vê de uma vivência. forma. A gente entra na vida das pessoas, na família das pessoas. Eu conheço famílias inteiras. Eu tenho famílias inteiras hoje como alunos. Então isso vem de convivência. Você fica gastando com a tua filha? Tô vendo na conta dela aqui. O que você fica Ô, gastando? Carlos, o que você comprou? É isso, é isso. E eu acho que é uma coisa bem importante também, né? Eu acho que finanças, como eu falei, é um dos pilares mais importantes da vida de qualquer casal, sabe? E não pode ser ignorado, não pode ser deixado de lado e precisa ser conversado o tempo inteiro pra tudo, né? É importante porque aí a gente consegue encontrar de novo o equilíbrio. A gente consegue encontrar o equilíbrio e as relações se tornam mais fáceis, entende? Porque eu não acredito em relacionamento, posso estar bem errado, mas tem gente que vai pensar diferente, mas tá tudo bem. Em que o peso tem que ser maior pra um e pra outro. Isso em algum momento vai ser Vai tão dar ruim. pesado que o negócio não vai Sim. pra frente, sabe? Não vai dar certo. Então, precisa ter esse equilíbrio de fato em tudo e principalmente a estatística diz que é o quê? 90% dos casais separam não é por causa de sexo, tá? É por causa de dinheiro. Não é por traição conjugal, é por problemas financeiros. Tem noção A gente tem disso? uma estatística de 92% dos casais brasileiros se separarem por problemas financeiros. Que é proveniente da falta de comunicação. É isso. É que é isso, dinheiro é tabu. Dinheiro amigo, é o que eu tabu. falo. A gente, É infelizmente... muito fácil estar junto quando tá tudo Exatamente, bonito. é isso, exatamente. Tudo lá em cima. Mas quando o rojão estiver estourando, como que você vai responder? É, É isso. Ai, gente, muitos aprendizados. Queria muito agradecer vocês. imagina, Obrigado, a gente que todo mundo. agradece. Muito agradecer. E esse é o momento que vocês dão um recado. De muitos recados que a gente já deu, assim, tem recado pra caramba pras pessoas, mas um recado, Eu cheiro. acho que foi, assim, pra mim, Uhum. enriquecedor demais esse Demais. papo. Principalmente porque eu nem sabia que existia, de verdade, um educador financeiro. Uau. Eu tô jogando a real aqui. Pra mim, era assim, cara, eu que lido com os Com meus os meus- problemas. um advogado, E né? aí- Um advogado que te ajuda a fazer planilha. E aí, por exemplo, vamos falar de um educador financeiro. A primeira coisa que vem na mente é o cara da planilha que vai falar assim, quanto você Tudo que ganha? eu tenho. Sempre, exato. Tudo quanto é planilha. E é incrível saber que é um rolê multidisciplinar, que tem outras, enfim, tem os Outros terapeutas, pilares, É né, muito amigo? legal que dentro de uma coisa tão engessada Sim. haja identidade, haja. Uma ideia tão engessada. Não, então, um conceito engessado que é o finanças, mas no fim traz uma característica, um negócio, uma personalidade. Eu acho isso muito legal. Então, É parabéns. porque, assim, finanças pessoais tem muito mais a ver com pessoas do que com finanças.
É isso que as pessoas precisam começar a aprender. Mas para aprender, você tem que se dedicar e estar aberto para isso. E, infelizmente, por estatística, as pessoas só se abrem quando o problema já aconteceu. Quando explode a bomba, né? Uhum. Mas aí é um ótimo momento, porque como a gente falou, né? Você só aprende pela dor. Essa é a realidade. Tomara que as pessoas aprendam a não... E as pessoas, como uma autocrítica, as pessoas não esperar doer para resolver, exatamente. sabe? E isso é uma das coisas que a terapia me ajudou muito, que é, se te incomoda, e assim, sei lá, é um exemplo muito tosco, mas se te coloca um garfo na mão, logo de cara você já sabe que tá doendo e que aquilo vai doer. Não precisa chegar na sua carne para você falar que vai doer. Então, ó, já tá doendo aqui. Ah, mas o que a pessoa vai fazer? Tirar? É melhor ficar? Então, tem certos conceitos aí que levam pra esse lugar. Então, gente, tô muito feliz. Eu quero muito Obrigado. agradecer a presença de vocês. Pra A mim gente foi uma agradece o aula. convite. Uma aula. Juro por Deus. Esse episódio vai ser veiculado como uma aula. Uma aula. Porque saber que existe um profissional, existem vários profissionais que talvez olhem pra você, olhem pra tua vida e te ajudem a te tirar de situações. E não é só sobre fazer a planilha, é sobre, cara, vamos entender o teu contexto familiar. E olhem como uma pessoa, eu acho que falta isso no mercado financeiro. Exato. O olhar humano. O olhar humano. É, Tipo, você é a sua dívida. Eu não sou a minha você não é a sua dívida. Tem muito Eu mais não sou um camadas por score. trás. Exato. Você não é Tem outras score. camadas por trás, né? Exatamente. Muito obrigado pela presença de Imagina. vocês. Obrigado a vocês pelo Deem os convite. recadinhos, deixem o Instagram de vocês. Fiquem à vontade. Meu Instagram é laublogueiro, então vão lá pra vocês me seguirem. E é o seguinte, eu acho que o meu recadinho é bem simples. Comunique-se. Quando você começou a falar, Lu, eu fiquei... Porque eu ia falar justamente sobre isso. Você não espere. Se te incomodou, bota pra fora. Porque é isso. Incomodou, bota pra fora. Não guarda, não. Ninguém é baú pra guardar absolutamente nada. Bom. Siga a Escola Equilibre-se. Lá, todos os dias a gente fala sobre dicas financeiras de uma forma não eu tão vou seguir. equilibrada como as pessoas acham, porque a gente fala sobre vivência, sobre o ser humano, sobre pessoas. Não somente sobre tabela, preço. E dinheiro é muito bom. Gastar é muito bom, investir é muito bom, desde que ele não custe a sua paz. É isso. Galerinha, chegamos ao fim de mais um episódio. Sim. Não tivemos a nossa... a pauta tava tão interessante que a gente não teve Sequer nem teve pausa. a pausa do drink. O nosso programa ele é sem corte, normalmente. A gente só tem o corte aí por algum problema técnico ou pro nosso drinkzinho. E cara, assim, sensacional. Chegamos, como eu falei, em mais um fim de episódio. E sigam o Esquenta de DR nas redes sociais. Lucas Salazar, Doug Porsche. E Você vai falar do dia partiu... 18? Você tem isso? Ah, é Ou eu verdade. falo? Por favor, Eu fale. falo? Fale. E dia 18 de dezembro, inclusive vocês não sabem, mas eu vou contar pra vocês. Dia 18 de dezembro teremos o encerramento da nossa temporada, que vai ser ao vivo, com uma plateia, no teatro. Vai ter coquetel, vai ter mídia, gente, vai ter muita coisa. Mas no YouTube vai sair depois, porque as pessoas que vão estar lá vão viver isso primeiro, então vocês estão conconvidadísos, porque a gente vai ter um reunion dentro da nossa pauta. Eu quero a drag brigando Com o financeiro. Olha, eu não tenho dinheiro pra comprar peruca. Eu quero esse tipo de rolê. É isso. E a gente vai... Então, a gente tá fazendo aí uma lista para as pessoas que querem estar lá com a gente. Então, manda uma DMzinha pra gente, manda um oizinho pra gente, que a gente agenda todo mundo. E vai ser um dia muito legal. E vai ser o encerramento da nossa temporada, que tá assim... Essa temporada tá sensacional. Fiquem ligadinhos. Fiquem ligadinhos. Partiu balada. Partiu balada. É isso. Gente, É isso. Ai, gente! Obrigado.